mais um episódio de Crimes com Defeitos Técnicos. Eu sou a Bruna, tô aqui com a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Post Maloners, tudo bom com vocês? Hoje o tema é: você faria o Post Malone se Ai, ele meu Deus. escovasse o dente? Nossa, não. Não é só escovar os dentes, não. É o que tipo, eu falei, eu não. levava ele no dentista, ensinava a escovar a língua, dava um banho. De repente levava ele ali numa barbearia viking da Vila Madalena. Não é mesmo? Deus me livre, um banho de ácido, esfregar com a bucha naquela cara dele. Pra ver se apaga e sai coisa melhor. Ai, Bom, gente. Hoje estamos cheios de problemas técnicos, então eu vou dar meu recado rapidinho aqui pra gente começar o programa. Porque eu tenho Isso aí. aula daqui a pouco. Gente, pra quem não sabe, né, eu sou colorista de quadrinhos, além de podcaster profissional. Só falta ganhar dinheiro. Exato. E eu sempre recebo muita pergunta sobre o mercado de quadrinhos, sobre pintura digital, sobre um monte de coisa. Então, eu não posso ficar parando para ficar respondendo todo mundo um de cada vez, senão eu não trabalho, mas eu estou streamando no YouTube, não tô streamando na Twitch, porque eu sempre tomo strike quando aparece, tipo, sei lá, tô pintando uma moça que tá de biquíni, aí tipo, é nudez, aí tipo, é sempre assim. Então, já que a Twitch não é uma comunidade amigável para os artistas, eu estou streamando no YouTube de terça a sexta, às 9 da noite. Se vocês tiverem dúvidas, pode ir lá trocar uma ideia, que eu sempre fico falando as minhas groselinhas. E é isso aí, gente. Bora voltar na Carol Conká. Cara, a gente sempre fala de voltar e o episódio sai depois do paredão, né? Então, tipo, foda-se. É verdade. Eu lembrei disso na semana passada. Risos. Então, gente, é isso aí. Bora lá pro episódio de hoje, então, que é a continuação do Michael Swango. Então, se você não ouviu a primeira parte, pare, como é que é? Do Projeto Humanos, pare, volte e escute de novo. Em sequência. Em sequência, exatamente. Então, bora lá. Recapitulando um pouquinho, então, o Michael Swango, a gente contou toda a trajetória dele e como ele conseguiu emprego de paramédico, envenenou todo mundo, foi preso e conseguiu emprego de médico mentindo, e aí casou, e quando a esposa dele descobriu tudo e todo mundo descobriu, ela acabou se suicidando, né, por toda essa pressão das pessoas sobre ela. E aí a gente terminou quando ele tinha conseguido outro emprego mentindo de novo na escola médica Stony Brook. Então ele ia começar no dia 1º de julho. Então o primeiro trabalho dele foi como médico no complexo de administração de veteranos em Long Island, que é uma das instituições que pertencia à escola Stony Brook. Os problemas já começaram na primeira tarde de trabalho dele. O seu primeiro paciente, o Dominique Bufalino, ele morreu naquela noite apenas horas depois que o Michael assumiu seu caso. A esposa do Dominique, a Teresa Bufalino, não entendeu como seu marido, um homem que entrou no hospital com um caso leve de pneumonia, que estava sentado brincando com ela e as enfermeiras naquela tarde, de repente sucumbiu em uma paralisia do coração e outros órgãos. Mesmo se fosse um caso raro, a mesma questão do Dominique Bufalino foi feita por parentes assustados de outros pacientes ao longo dos próximos 2 meses. O Aldo Cirinei morreu de repente, assim como Thomas Samarco, e também como George Ciano. Todos morreram com falha cardíaca após uma paralisia atacá-los à noite. Enquanto eles estavam em seus últimos momentos, o Michael havia colocado uma ordem DNR em cada um deles. DNR, ou Do Not Resuscitate, que é não ressuscite, quer dizer que a condição do paciente é fatal e inoperável e por isso não devem ser feitos esforços para ressuscitar aquela pessoa. Sendo que isso não é uma decisão do médico, né, gente? Só, a própria pessoa ou a família, né, que tem que colocar ali na ficha da pessoa, né? Exatamente. Durante essa passagem, né, no complexo de administração de veteranos da Escola Médica Stony Brook, o caso mais dramático foi o de Baron Harris, por conta da sua esposa Elsie,
que depois se provou ser uma das pessoas que mais se colocou contra o Michael, né? O Barron, ele deu entrada no hospital depois de ter contraído pneumonia no mês de setembro. De início, ela aprovou que o Michael assumisse o caso de Barron, mas logo a sua atitude em relação a ele mudou. O Michael era distante e silencioso em relação a ela. Ele tratava ela com indiferença, né? Uhum. E uma noite que ela foi visitar o marido, ela encontrou o Michael no quarto dele, com as luzes apagadas, e ele estava injetando alguma coisa no pescoço do Barron. A Elsie perguntou o que era, e o Michael respondeu apenas que eram vitaminas, e saiu sem maiores explicações. Faz sentido algum isso, né? Tipo, gente... Cara, no escuro, de noite, né? Tipo, escondido lá, injetando coisa. Que medo, cara. Pois é. E, desconfiada, né? Ela perguntou para a enfermeira responsável sobre a injeção, que ela viu ele aplicar, e a enfermeira incrédula respondeu que os médicos não dão injeções. Isso seria o trabalho das enfermeiras. E em poucos dias, a condição de Barron piorou. Ele precisou ser colocado em um respirador e em coma artificial. Quando a Elsie ficou sabendo que o Michael, né, tinha colocado um DNR na ficha do Barron, ela exigiu saber o porquê, e aí ele respondeu para ela de maneira brusca e sem paciência, tipo, porque o cérebro dele tá morto. E pronto. Tipo, que bonito, né, cara? Tipo, que é insensível, sádico, né? Super sádico. Muito sádico, a família. O Barron ainda resistiu um tempo, mas ele nunca acordou do coma e acabou falecendo. Então, quando a Elsie mais tarde tentou processar o hospital por negligência, o caso foi jogado fora da corte por falta de evidências de que o Michael havia cometido um crime. Enquanto isso, a Sharon e o Al Cooper, que eram os pais da Christian, a ex-mulher do Michael, não aceitavam o suicídio de sua filha. Eles sabiam que ela tinha sido levada a isso por um homem muito maldoso e eles queriam respostas. Eles queriam saber por que ele ainda estava praticando medicina e talvez machucando mais pessoas como machucou a Christian. Então, conversando com uma das enfermeiras que era amiga da Christian na Dakota do Sul, a Sharon contou para ela a sua preocupação sobre o Michael. Ela sabia que ele tinha conseguido uma residência e depois de descobrir tudo que ele tinha feito, a Sharon sabia que em algum lugar, algum erro havia sido cometido em deixá-lo praticar medicina novamente. Então a amiga da Christian estava atônita, ela também não sabia que o Michael estava trabalhando novamente e prometeu para Sharon que ela ia levar suas preocupações para os responsáveis. E ela cumpriu a promessa dela no dia seguinte, então ela marcou uma reunião com o reitor Robert Tully. Bom, horrorizado, o Dr. Robert ligou para o Dr. Jordan Cohen, que era o reitor da Universidade de Stony Brook, e uma reunião de emergência foi chamada, e o Dr. Alan Miller, que era diretor do departamento psiquiátrico, foi chamado juntamente com Michael Swango. Quando Miller insistiu para ouvir a verdadeira história de por que ele havia sido preso, ele finalmente admitiu, né, ele cedeu e admitiu que havia sido por suspeita de envenenar os seus colegas paramédicos, como a gente contou no episódio anterior. O Michael foi demitido e a mídia novamente caiu em cima do caso. A imprensa local e nacional se reuniu em Stony Brook, juntamente com parentes e amigos de pacientes que morreram na mão de Michael, incluindo Elsie Harris, que era a esposa do Barron. A Universidade de Nova York, pressionada pelo erro grotesco, precisou finalmente tomar alguma atitude e antes de acabar o ano, o Dr. Miller e o Dr. Cohen resignaram de seus cargos. O Dr. Cohen dando um passo mais que nenhum outro profissional tinha dado antes. Ele enviou uma carta para todas as escolas médicas do país advertindo sobre o Michael Swango. Ou seja, foi tipo... E assim, eu não vou nem exaltar esse cara porque é aquele negócio, né? Não fez mais do que a sua obrigação, não é mesmo? Mas ninguém tinha feito atenção, né, cara? Exato. Ninguém, tipo... Exato. E assim, claramente fez agora porque a mídia caiu em cima, né? Exato. É pela segunda vez, né? Então, tu imagina, exato, cara, você pega com um cara que já tinha sido condenado por isso, sabe? Só exatamente, porque você não viu os registros dele. O Departamento de Justiça, então, começou a investigação, mas o Michael tinha fugido. Ninguém tinha pistas do paradeiro dele e meses se passaram sem nenhuma pista de onde ele estava.
Uma pista tinha levado o FBI até Atlanta e eles correram porque o suspeito estava trabalhando numa empresa de tratamento de água que era ligada ao fornecimento hídrico da cidade, mas antes que eles pudessem checar, o suspeito havia sumido. O mandado de prisão do Michael acusava ele de falsificação de documentos a fim de conseguir um emprego no hospital Stony Brook, mas dessa vez o Michael Swangle evaporou. Os agentes do FBI previam que ele tinha se suicidado ou fugido do país, e já tendo lidado com figuras como ele várias vezes, o FBI apostava na segunda alternativa. Então, a nova casa do Michael era o Zimbábue, que é um país localizado no sul do continente africano, fica bem no meio, não tem acesso pelo mar. E ele achava que seria mais fácil fazer o que ele queria em um país africano. Então, Por que será que ele achava isso, né? Vou lá pro meio do nada, lá as pessoas estão precisando de ajuda, vou lá matar umas pessoas, né? Não vão me pegar. É isso que vai acontecer. Não, e também porque ele não valoriza a vida das pessoas, né? Com certeza. Tipo, de nenhum lugar, né? Exato, mas extremamente racista, assim, tipo, tem essa imagem de, tipo, a África não é um continente, né? Pra ele, a África é uma coisa só. E vou pro Zimbábue, que ninguém vai fazer nada comigo, eu sou um cara, tipo, sou um branquelo, sabe, assim, tipo, zero respeito. Ele já não tinha respeito pela vida dos conterrâneos dele. Ele falou, claro que eu vou para um país pobre, de terceiro mundo, né? E onde a vida, tipo, se eu matar 40 pessoas negras, ninguém vai se importar. E não é mentira, né, na real. Real. Então ele forjou toda a documentação dele e tentou uma vaga com uma agência que representa médicos que falam inglês e desejam trabalhar em outros países. O Hospital Luterano, na cidade de Mnene, recebeu a aplicação dele e achavam que ele seria uma excelente aquisição. Bom, o Michael chegou no Zimbábue no final de 94. E quando ele foi questionado pelo diretor do hospital, o Dr. Christopher City, eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Ele foi questionado por que ele tinha saído das grandes cidades para ganhar menos na pequena cidade de Mnene. E ele respondeu que amava a África e queria fazer o que tivesse ao seu alcance para ajudar pessoas negras que não tiveram a mesma oportunidade que ele. É o discursinho de branco salvador, né? Tipo, vou pra África tirar foto com as crianças pobres, né? Exatamente. A Rafa Kalimann com o nenezinho no colo falando, olha que lindo, perdeu a mãe ontem. África, amiga! Perdeu a mãe ontem, olha que fofo essa criança órfã aqui, ó. Tira uma foto aqui. Enfim, o Dr. Christopher até que acreditou, mas ele também fez questão de observar o Michael durante os dias em que ele seria orientado no hospital, né? O Michael mostrou entusiasmo e disposição para se adaptar a outra cultura, mas ele estranhamente não tinha o conhecimento básico de que as pessoas lá precisavam, né? Que seria atender partos, remover cistos e limpar abscessos. É o básico, né? Medicina então, mais ou menos. Né? Tipo... Mais ou menos, tipo assim, depende muito da região. Tipo, por exemplo, nessa região, essas eram as coisas mais importantes, sabe? Mas, por exemplo, em países mais frios, são outras necessidades que seriam os procedimentos básicos, sabe? Com certeza. E, enfim, o Dr. Christopher, ele atribuiu isso à especialização em neurocirurgia que o Michael tinha. Ele falou assim, ele imaginou, né, que os especialistas não se incomodavam com doenças e prognósticos fora da sua área de especialização, o que é meio verdade mesmo. Se o cara é especialista numa área, ele não faz medicina geral, né? Ele é especialista na área dele. Faz. Na verdade, todo médico que faz qualquer especialização, ele é médico no Brasil, ele é clínico geral antes. No Brasil? Sim. Não sei como é que é nos Estados Unidos também. Eu sei que nos Estados Unidos é assim. Tipo, você vira médico, você vira, tipo, como chama? Residente, né? Residente. E aí você vai fazendo sua especialização. Enfim, é assim que funciona lá e no Brasil, pelo menos, é a mesma coisa. Eu sei que nos Estados Unidos, tipo, a única coisa que eu sei é que os cirurgião plástico não precisam ser médico, né? Tipo... Não sabia disso. Sim, por isso que o Dr. Ray não é Doctor, é só Ray. Ele não é formado. Mas é assim, ó, tipo... Mas isso que ele falou faz sentido, porque, por exemplo,
O cara é neurocirurgião, ele fez pelo menos aí 6 anos além da faculdade de medicina. E esses 6 anos, ele foi residente neuro, ele não ficava atendendo na clínica geral, entendeu? Então é muito comum isso acontecer mesmo, sabe? Só que aí o caso é que o Michael tinha forjado os documentos dele, né? Então... Então, no caso do Michael é outra coisa, entendeu? Exatamente. Ele não sabia que ele era burro mesmo, ele era ruim, tipo, nem na faculdade. Ele, na verdade, ele só queria matar, ele não queria nem salvar as pessoas. Exatamente. Então ele aceitou fazer um estágio de 5 meses no Hospital Mipilo, e que fica em Bulawayo, que é uma cidade maior, para se familiarizar com os fundamentos do atendimento médico para a população local. Ele aprendia rápido e surpreendeu o seu superintendente, que era o Dr. Shaiba. Ele acabou ficando amigo do Dr. Ian Lorimer, que tinha ficado surpreso com a calma que o Michael tinha em situações de emergência. Então, em maio de 95, o Michael retornou a Amnene, e muitas vezes ele trabalhava até tarde e efetuava melhorias nos procedimentos que diminuíam o tempo de espera dos pacientes para serem atendidos. Mas o Dr. Christopher percebeu que pouco a pouco as atitudes do Michael se mostravam cada vez mais amargas. Então, tipo, ele até tenta, né, pegar essa fachada de sou um funcionário bom, né, sou um bom médico, mas, tipo, ele não consegue aguentar muito tempo, né, manter essa máscara dele. Exatamente. Então, primeiro, o trabalho dele se tornou desleixado. Então, começou, né? Depois, as freiras luteranas que trabalhavam no hospital como enfermeiras, né? Todas as enfermeiras, na verdade, eram freiras, porque era um hospital de missionário, né? Elas reclamaram que ele tratava elas com desprezo. E, às vezes, o Christopher acordava descobrindo que o Dr. Mike, como ele era conhecido lá, havia tirado uma folga não autorizada quando não tinha ninguém para ficar no lugar dele atendendo os pacientes. O Christopher era um homem profissional. Show, né? Que bom! Ele era bem profissional e ele era um bom líder, né? E ele sabia dar um jeito em funcionários como o Michael, né? Isso era parte do trabalho dele. Mas haviam mais coisas além disso. Se fosse só isso, tava tranquilo. Mas foi muito pior. Exatamente. A Rhoda Malavana, não sei se eu falei certo, ela havia dado entrada no hospital com queimaduras devido a um acidente em sua casa. Ela estava se recuperando bem e estava agendada para ir para casa em alguns dias. E aí vamos ver se vocês adivinham o que vai acontecer, né? O que será que aconteceu? Depois que o Michael assumiu seu caso, a condição dela piorou e ela morreu pouco tempo depois, e o Michael também não sabia explicar o porquê. E também tiveram outros, né? Velhos e jovens que ficavam mal no meio da recuperação e nunca mais acordavam. E as causas da morte? Falha cardíaca. O mistério era o que estava causando tudo isso, né? O Dr. Ian Larson, que ajudava na missão em Nene, admitiu para o Dr. Christopher que ele achava que o Michael que era o responsável. E assim, né, tava muito claro. É porque, gente, não tem como, é muito claro. Não tem como assim? perceber, ainda mais que era um lugar muito pequeno, sabe? Era tipo uma cidade do interior, meu. Era um hospitalzinho, tipo, de um andar só, sabe? E tipo como assim, não é assim, ó, causa da morte. Tipo, envenenamento por metais pesados, sabe? Por exemplo, que poderia ser uma coisa da região. Ou tipo, sei lá, tipo, que nem lá na Califórnia, quando tava tendo aquelas queimadas, tinha muita gente indo com intoxicação com falha respiratória. Tipo, não tem nada que mudou no ambiente, sabe? Exato. E falha cardíaca não é uma parada que você transmite, sabe? Tipo... Não, e dá em tanta gente, assim, com condições diferentes, né? Jovem, novo, velho. Exatamente. E, tipo, sabe? É bizarro, assim, não tem como não perceber. No meio de tudo isso, né, o paciente Kenias Mizezewa acordou uma noite sentindo uma agulha em seu braço sendo colocada por Michael. E antes de deixar o seu quarto, o Michael olhou para ele, deu um tchauzinho com a mão e foi um gesto que o paciente, o Kenias, ele não entendeu de imediato. Até poucos minutos depois, quando ele começou a sentir muito calor, náuseas e o seu corpo começando a paralisar. Ele mal podia falar e reuniu todas as suas forças para dar um grito. As freiras correram para o atendimento emergencial e conseguiram ressuscitá-lo. Quando ele recuperou a fala, disse que era para manter o Michael longe dele. Ele chorou e disse: "Aquele homem, ele não é bom, ele tentou me matar."
Cara, que terror, meu. É igual a outra senhorinha que sobreviveu também, né? Foi exatamente o mesmo relato. Acordou com ele dando injeção, sentiu o corpo, aquela que era enfermeira, né, do primeiro episódio. Ele ainda deixa um recadinho, né? Tipo, sinaliza. Meu, ele dá um tchauzinho pro cara, meu. Sério, que absurdo, cara. O Michael disse pro Dr. Christopher que o Kenias deveria estar alucinando. E aí ele chorou e disse que ninguém tinha injetado nada nele. Tipo, a vítima é ele, sabe? O que ele não sabia é que as freiras tinham encontrado a tampa de uma agulha aos pés da cama. De uma seringa, né? Então, depois de algumas semanas, o Katazo Chava morreu. Ele estava conversando com amigos que visitavam ele depois de uma operação que ele tinha feito na perna, quando o Michael os interrompeu. Ele pediu para que todo o grupo saísse, pois o Katazo precisava descansar, e respeitosamente os visitantes deixaram o médico sozinho com seu paciente. De repente, eles ouviram o Katazo gritar, e quando voltaram correndo, encontraram ele enlouquecido, gritando que o Michael tinha injetado alguma coisa ruim nele. O Michael negou, mas o Katazo morreu naquela tarde devido à paralisia por falha cardíaca. Cara, tipo, tem gente lá e ele toca a pessoa do quarto pra matar, sabe? É Exatamente. Absurdo, cara. E o ritmo continuou, né? O Philemon Chipoco morreu no meio de uma amputação, uma ocorrência muito rara, novamente, falha cardíaca. Virginia Sibanda quase morreu em meio às contrações do parto. As freiras a levaram até a sala de parto, onde o Michael apareceu para assumir o caso. Ele estava lá apenas há alguns minutos quando as freiras ouviram a paciente gritar por ajuda. Ela sentia dores no corpo inteiro e gritava por alívio. As freiras entraram para realizar o parto enquanto a mãe se contorcia. Felizmente, a criança nasceu saudável e a Virginia se recuperou. Naquela tarde, a Virginia contou para algumas das freiras que, quando elas não estavam olhando, o Dr. Michael ele havia se curvado sobre ela para injetar algo com uma seringa que ele tinha tirado do bolso do seu jaleco. A dor insuportável começou logo em seguida. Quando confrontado, o Michael sorriu e colocou a culpa em delírios da paciente. Então, mais uma morte aconteceu, que era da jovem Margaret Zhu, que passava por uma operação simples de rotina e morreu no meio da noite. Nessa hora, as freiras já estavam ameaçando ir para a polícia se o Dr. Christopher não fosse. Então, como sempre, né, as enfermeiras que, né, se ligam mais das coisas. Tipo, o cara tinha já uma desconfiança, mas elas, por estarem perto ali dos pacientes o tempo inteiro, né, e verem como eles estavam se recuperando e do nada morriam, elas tinham certeza que era o Michael. Então, ele fez uma reunião com todo mundo, né, menos o Michael, e decidiu convocar uma investigação policial. Então, o superintendente da polícia, o PC Chacariza, ele obteve um mandado de busca e foi até a cabana do Michael. E ali a polícia encontrou uma extensa variedade de drogas e equipamentos médicos, seringas, algumas ainda cheias com um líquido espalhadas pelo quarto, e além de garrafas e latas de substâncias que eram estrangeiras para médicos no Zimbábue. Tipo, eram substâncias que nenhum médico lá usava, sabe? Não era comum de ter. Então, pouco depois da batida policial, o Michael contratou um dos melhores advogados de defesa da região, chamado David Coulthard. A reputação do Coulthard era tão alta e ele era tão respeitado pelas autoridades locais que as pessoas próximas do Michael no hospital realmente acreditavam que ele tinha sido vítima de difamação. Isso no Hospital Mipilo, né? Aquele que ele tinha feito o treinamento. Então, enquanto ele esperava pela audiência, ele foi liberado para trabalhar nesse hospital. Enquanto isso, o inspetor Chacariza, ele conversava com sobreviventes e familiares das vítimas de Michael, além das freiras do hospital missionário, né? As drogas encontradas na residência do Michael, elas eram letais. Comunicações internacionais começaram a trazer à tona outro Michael Swango que o Dr. Christopher e seus colegas não conheciam, né? Que seria o verdadeiro, aquele que havia sido preso por envenenar seus colegas de trabalho, que tinha sido demitido de um hospital por razões suspeitas e que a esposa tinha se suicidado, né? E quando o inspetor descobriu que o Michael ainda estava atuando em um hospital, ele interveio. Ele contatou o ministro da Saúde da República, que ordenou que o Michael fosse barrado de qualquer trabalho. Enquanto as evidências cresciam, o advogado Coulthard percebeu que seu cliente poderia sim ser culpado de tudo
E ele teve certeza disso quando o Michael não apareceu em uma audiência em agosto de 1996. E as autoridades sabiam que naquele momento ele já estava foragido e já estava bem longe dali. Fugiu de novo, né? Covarde acima de tudo. Então ele se escondeu na Zâmbia e depois na Europa por quase 1 ano, e o Michael então retornou para os Estados Unidos. Os oficiais da imigração já estavam checando todos os voos por muitos meses e estavam prontos quando ele desembarcou em Chicago no dia 27 de junho de 1997. Ele foi algemado no terminal mesmo, nem saiu do aeroporto sem ser preso, e foi preso por fraudar os documentos para entrada no Hospital Stony Brook e praticar medicina sem licença no Hospital dos Veteranos. E aí ele foi levado até Nova York para julgamento. Então, ao acusar o Michael de fraude, os promotores iam ganhar tempo suficiente para montar um caso maior contra ele. É o que fazem, é bem comum de acontecer, né? Eles pegaram os mafiosos por, sei lá, né, uma acusação mais simples, sabe? Multa de trânsito, nossa, passou no farol vermelho. Deixa o cara preso uma semana. Simpson, né? O.J. Simpson também, uma galera, eles fazem isso, é bem comum de acontecer. E eles já estavam, né, investigando ele, todo esse tempo que ele ficou foragido, o FBI não ficou parado, depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Então, mesmo com ele foragido, o FBI não parou de trabalhar no caso, e agentes trabalharam com agências internacionais para apontar os movimentos e construir um dossiê sobre o que ele tinha feito todo esse tempo fora do país. E, ao mesmo tempo, eles trabalhavam na montagem de um perfil psicológico, o famoso profiling, Mindhunter, que seria uma ferramenta vital para a identificação da natureza de seus crimes. Ainda faltava um estudo psicológico mais profundo, mas os experts e os clínicos forenses concordavam que o perfil dele era de um indivíduo com tendências narcisistas enfáticas, que não é insano, que sabe sim distinguir o certo do errado. E o psicólogo forense, o Dr. Jeffrey Smaldon, que examinou vários serial killers, incluindo John Wayne Gacy, acredita que o Michael ele é guiado por uma preocupação por controle e manipulação, incluindo o sentimento de controle sobre a vida e morte, né? É tipo um complexo de Deus, assim, sabe? Exato. Ele afirma também que o Michael possuía traços comuns de um narcisista. E esses traços incluem, mas não são exclusivos de... Vamos lá. Histórico familiar disfuncional, que no caso do Michael é o pai ausente, as fantasias violentas e atenção a desastres, como o seu caderno de recortes, né? Uma evidente reação a críticas, né? Ele não sabia lidar com as críticas que ele levava, como, por exemplo, quando ele ficava fazendo as flexões, que nem a gente falou lá no primeiro episódio, quando ele não sabia responder uma pergunta. O desprezo pelas suas vítimas e uma compulsão por enganar. E para o Dr. Smaldon, é impossível querer explicar um psicopata como Michael Swango. Aí agora a gente vai falar aqui de um livro que chama A Assustadora História de um Médico que se Livrou de Assassinato, escrito por James B. Stewart. É basicamente a biografia do Swango, esse livro. Isso. E nesse livro... É toda a história dele. E nesse livro o autor acrescenta, abre aspas, né? Uma das coisas mais arrepiantes sobre esse tipo de personalidade é que não existe um tratamento conhecido, nenhum procedimento psiquiátrico, nenhuma droga e nenhum jeito de pará-lo. Se ele é livre, ele vai encontrar meios e lugares para fazer de novo. Fecha aspas. Foi exatamente o que aconteceu, né? 3 vezes, 3 vezes, cara. Ele trabalhou todos os lugares que ele trabalhou, ele não se aguenta muito tempo sem fazer isso, sabe? Ele não quer se aguentar, na verdade, né? Ele só tá tentando ganhar a confiança das pessoas, né? Uhum. Mas, não dá muito tempo, ele começa a fazer de novo. É foda, cara. Então, enquanto o Michael estava na África, um agente do FBI foi conversar com o juiz Dennis Cashman, que é aquele que tinha condenado ele pelos envenenamentos dos colegas paramédicos. E esse agente, ele procurava informações que iam ajudar os promotores a determinar os tipos de assassinatos que o Michael realizava. E aí foi aí que o Dennis Cashman, o juiz, percebeu a profundidade dos crimes do Michael e ele ficou atordoado. Até então ele não sabia que ele tinha matado tanta gente. Em sua audiência nas acusações de fraude em 12 de julho de 1998, o Michael se declarou culpado e recebeu a pena máxima pelo crime, que seria servida na instalação correcional Sheridan em Florence, no Colorado.
o juiz Jacob Mishler, ao passar a sentença, proibiu que durante o seu confinamento o Michael fizesse qualquer função direta que, direta ou indiretamente, exigisse o preparo ou entrega de comida. Então ele não podia fazer na prisão nada relacionado à comida de qualquer pessoa. Então, com o Michael preso temporariamente, o FBI acelerou as buscas por evidências concretas de assassinato. As autoridades do Zimbábue também contataram o FBI e eles preparavam um mandado de prisão. O FBI sabia que assim que os oficiais montassem o caso deles lá no Zimbábue, ia vir um pedido de extradição. E o FBI sabia, eles tinham trabalhado muitas horas para prender o Michael, né? Então eles não queriam perder ele e eles queriam que ele fosse condenado em uma corte americana. Então eles não queriam deixar isso acontecer e correram, né? E tentaram montar o caso mais sólido possível. Os agentes entrevistaram familiares de pacientes que morreram em circunstâncias misteriosas no Hospital Stony Brook. Dos muitos que eles entrevistaram, separaram os casos que pareciam mais fortes em evidências. As vítimas eram Thomas Samarco, Aldo Serinei e George Ciano, que receberam injeções letais de uma droga que paralisou seus corações. O Michael ele foi acusado da morte desses 3 homens em junho de 2000. Gente, foi agora. Foi o ano que eu nasci, inclusive. Agora não, né? Tipo, 20 anos atrás. Do século XXI. Foi o ano que eu nasci, 2000. Foi sim. Quem me dera, né? Bom, o Michael ele também foi acusado de agressão contra o paciente Baron Harris. Apesar de acreditarem que a injeção que Michael deu levou o Harris ao coma, a sua morte poderia ter sido causada por uma doença mais grave. No total, Michael Swangle recebeu 3 acusações de assassinato, uma de agressão e 3 de declarações falsas. Em 17 de junho, depois dos promotores recitarem suas acusações, o Michael se declarou inocente de todas elas. Claro. Né? Tipo, você acha que ele ia admitir que fez tudo isso? Não, né? Mas então o que aconteceu? Os agentes do FBI visitaram ele quando ele ainda cumpria a pena pelas fraudes, né, que ele tinha sido condenado, e contaram pra ele que no dia que ele fosse solto, ele seria extraditado para o Zimbábue e ia enfrentar acusações de assassinato por lá. Sabendo que provavelmente ele ia enfrentar a pena de morte no Zimbábue e também nos Estados Unidos, se ele não confessasse, né? Ele finalmente aceitou o acordo da promotoria e se declarou culpado das 3 acusações de assassinato. Ele foi sentenciado, então, à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Depois disso, ele também foi condenado a mais uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato da Cynthia McGee, que também eles conseguiram provar que foi envenenada por potássio, se eu não me engano, ele injetou nela, que era uma moça bem jovem que acabou morrendo em um dos hospitais. Atualmente, o Michael Swangle está com 66 anos e ainda cumpre sentença na prisão de segurança máxima do Colorado. Ele mesmo pediu para ser transferido para lá porque ele tomou uma facada de um outro preso quando ele estava na prisão normal. Não consegui encontrar por que ele tomou uma facada, mas enfim. E aí, contando as evidências circunstanciais, ele está ligado a 35 mortes suspeitas. Mas o FBI acredita que ele é responsável por pelo menos 60 assassinatos, o que coloca ele como um dos mais prolíficos serial killers da história dos Estados Unidos. Que bonito, hein? Show de bola, show de pelota. 60 pessoas, 60 pessoas, cara. Por se tu for ver a quantidade de gente que ele matava em pouco tempo, ele passou meses nos hospitais, né? Sim, fora essas agressões, né? De, tipo, deixar não sei quem doente, das tentativas, né? Das tentativas, né? Que ele tentou matar e não conseguiu, né? Sim. Mas horrível, cara. Mas, enfim, chegamos ao fim desse caso horroroso. Achamos que não íamos chegar. Meu Deus, cara, que inferno esse homem. Puta que pariu, hein? Esse foi pesado. Mas é isso. Tem nem o que dizer. Tem algum recado, Fabi, pra finalizar? Não tome cloroquina. Não tome cloroquina e ivermectina. Tome vacina. Toma uma vez por ano só a ivermectina pra tirar os vermes só e de repente vai que vocês cagam um Bolsonaro, né? De repente.
Processo. E defenda o SUS, é isso, gente. Defenda o SUS. Por favor. Então, é isso, pessoal. Se você tiver qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail. A gente tá recebendo vários bem legais. A gente salva tudo, tá, gente? A gente não responde na hora, mas salvamos. E a gente deixa lá na nossa lista. Quando puder usar, a gente usa. Mas manda e-mail. E também não manda mensagem. Porque mensagem manda e-mail, porque... perde. Cara, a gente fala, vamos botar na lista e a gente esquece. E aí fica lá, aquela mensagem a gente perde depois. Então manda e-mail. Pode mandar só com... Não precisa mandar muita informação, não. Só manda o nome do caso. Enfim, a gente se vira depois. E mande também casos de ouvintes, que a gente recebeu mais um esses dias. E eu já li e é, tipo, bizarro. A Fabi vai gostar, porque tem coisa... de fantasma. Ai, vou adorar, nossa, adorei, que bom. Então mande pra gente casos de ouvintes de stalker, de fantasma, de ET, qualquer coisa a gente pode mandar. Inclusive, se vocês quiserem que a gente chame alguém pra participar do podcast no episódio de Creepypasta, fala pra gente quem você gostaria de ver aqui no 1001 Crimes, que a gente tenta... Exato. Que a gente vai tentar, Sim. Entendeu? Fazer esse convite aí. Se for uma pessoa ok, né? Não vem querer que a gente pelo amor de Deus, hein, gente? Mas eu confio nos outros. Mas a gente confia em vocês, vocês sabem quem tá do nosso lado. E também, se você quiser nos apoiar, tem lá no site mimcrimes.com.br, vai ter a seção de apoios. E aí, a partir de R$15 mensais, você escuta a gravação ao vivo, com todos os erros e os perrengues que a gente passa toda semana. Não sei que erros você está falando. Não sei o que é isso. Nossa, a gente não erra, né? Tempo. Aí corta pro Mikael botando todos os erros do episódio aqui no final. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E tchau. Tchau, bom. Até mais. Tchau. Até semana que vem.